Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez dê um joinha, mais uma vez compartilhe, mais uma vez acione o sininho e se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Fazendo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão e vai enviar para mais e mais pessoas. Na dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, na 33ª semana do Tempo Comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso não está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje nós temos a graça até de escolher um outro evangelho, o evangelho de Mateus, né? Nós estamos no evangelho de Lucas e poderíamos também ter feito o evangelho segundo Mateus. Porém, eu escolhi esse evangelho para nós meditarmos um pouquinho sobre esse olhar que o Cristo tem sobre Jerusalém. Esse olhar para Jerusalém, o olhar de quem vê a caminhada de Jerusalém, ou seja, fazendo o contrário daquilo que os profetas anunciaram, os profetas ensinaram, os profetas orientaram. E Jerusalém vai por um caminho que Jesus diz aqui: se tu soubesses o que há de acontecer, tu procurarias emendar-te. A palavra de Deus hoje fala para cada um de nós a insistência de Deus para me converter, a insistência de Deus para te converter, a insistência de Deus para mostrar o caminho para mim e para você. Muitos de nós, muitas vezes, ignoramos o tempo presente, o tempo urge, exige de nós e precisa que nós tenhamos uma postura mais firme no que diz respeito à nossa transformação, à nossa vida. Por isso a palavra de Deus hoje traz esse olhar de lamentação de Jesus para Jerusalém, e Jesus mesmo anuncia para eles que não vai ficar pedra sobre pedra. Entendeu? Tudo aquilo que Jerusalém pensara, ou fizera, ou quisera, contrário daquilo que foi determinado pelos profetas, boca de profetas anunciando a chegada do Salvador, e Jerusalém percorrendo caminhos outros, nós somos chamados a mais uma vez voltarmos a nossa vida para Deus, porque as consequências da nossa história, da nossa vida, das nossas escolhas serão tristes. Amados filhos, como é triste nós orientarmos, enquanto sacerdote, orientarmos alguém para um caminho
e a pessoa, por livre, espontânea vontade, escolheu outro caminho e depois você viu o resultado. Eu tenho nas minhas mãos tantas situações assim, dá uma tristeza. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: é um pai ou a mãe, por exemplo, um pai e uma mãe que orienta o seu filho: olha, não faça isso, não vai aqui, não vai ali. Bom, enfim, e o filho desobedece, a filha desobedece. Bom, o que cabe aos pais é somente uma coisa: esperar para catar os caquinhos que sobraram, recolher os caquinhos e montar essa quebra-cabeça, esse quebra-cabeça que é você, que vive a desobediência, que vive alheio às orientações da igreja, que vive querendo fazer as suas vontades, que vive apaixonado por aquilo que não convém. Então chega uma hora que Jerusalém vai chorar. Vai chorar porque não vai ficar pedra sobre pedra, porque as escolhas dos filhos de Israel, muitas vezes, foram e são escolhas que desagradam a Deus. Então a palavra de Deus hoje nos chama, nessa festividade da Basílica de São Paulo e São Pedro, nos chama a termos coragem de sacrificar a nossa vida por Jesus. Um foi pela espada, morto, e outro pela cruz. Que nós tenhamos todo o sacrifício que passamos na nossa história, na nossa vida, tenhamos sempre a coragem de voltarmos para realizarmos aquilo que é de Deus. Que não percamos o foco da nossa vida diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das incredulidades do outro, mas que nós possamos viver a fidelidade à Santa Igreja. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente, nos apoie, nos sustente, nos dê força, que São José, patrono da Igreja, nos encoraja a realizarmos a cada dia a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.